Bom dia, boa tarde, boa noite. Está se iniciando agora mais um episódio do podcast da Wittenbergs, o Wittencast. E no episódio de hoje, nós falaremos um pouco sobre a história do luteranismo e como foi a sua trajetória no decorrer dos séculos. E para o episódio de hoje, nós chamamos um ilustre convidado, o Reverendo César. Por favor, pode se apresentar. Olá, sou o César, pastor aqui na cidade de Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro, uma cidade pequena, região montanhosa. Estou aqui para a gente conversar um pouco e tentar lembrar algumas coisas sobre a história do luteranismo e o que for interessante para vocês. Vamos para as perguntas. Como o luteranismo se espalhou no início da Reforma e em quais países ele foi predominante? Bom, pensar países, a gente sempre tem aquele problema, né? Que a gente pensa no mapa como a gente conhece hoje e as coisas não estavam bem definidas ou não estavam definidas do jeito que a gente tem hoje nos nossos mapas, né? Mas de qualquer forma são uma referência. Todo mundo lembra do início da reforma em Wittenberg mesmo, né? E associa a ideia de que a Alemanha se torna luterana, né? Obviamente a Alemanha não existia naquele tempo, então você tinha regiões diferentes com príncipes eleitores diferentes. E muitas dessas regiões acabaram aderindo ao movimento. Então, se a gente considerar o mapa de hoje, a gente vai dizer que a Alemanha teve uma mudança muito grande, né? Uma boa parte da Alemanha, do que viria a ser a Alemanha, passou a ser um território que a gente vai dizer luterano, obviamente. E os outros países, né, que aderiram de alguma forma como um todo, são aqueles países que nós chamamos dos países nórdicos, né? Então, a, a Dinamarca foi praticamente o primeiro país a aderir de forma plena ao movimento da reforma luterana, mas a Dinamarca não estava sozinha, porque ela dominava a Noruega naquele momento e dominava também a Islândia. Então, só pela Dinamarca, né, por causa de o rei da Dinamarca aderir à reforma luterana, vamos juntos Noruega e Islândia também. Obviamente, isso não quer dizer que a população toda desses países, dessas localidades, mudou o seu modo de pensar imediatamente. Tanto é que na Noruega, especialmente, há, há relatos de uma resistência assim, da população, porque é algo que surge muito de cima para baixo. Mas, de qualquer forma, é interessante que, no caso da Dinamarca, especialmente, da Noruega, teve uma participação de Bugenhagen, Johannes Bugenhagen, que é um sujeito muito conhecido da Reforma, né? Ele está no grupo, talvez, dos quatro mais conhecidos da Reforma de Wittenberg. É um pastor próximo a Lutero e muito inteligente nesses cuidados de organização da igreja e tudo. Fora essas localidades, é de se mencionar também a Suécia, né? A Suécia que, naquela ocasião, também detinha o poder sobre o que hoje é a Finlândia. Então, Suécia e a Finlândia acabam andando juntas também na reforma. Inicialmente, parece que a Suécia e Finlândia, né, o governante não tinha tanto interesse na teologia luterana em si, mas na independência com relação à Igreja Romana. Mas pouco tempo depois ele percebe, né? Estão ao meu redor aqui, todo mundo aderiu a essa confissão de fé, né? A Dinamarca, a Noruega, e parece que faz sentido para solidificar essa coisa aqui, essa mudança, né? Então ele vai e adere à reforma luterana também. Então aí nós temos um mapa, né? Da Alemanha, basicamente, do que é a Alemanha hoje para cima, né? Talvez dá para somar também de alguma forma a Estônia, né? Mas não é tão conhecido ou relevante assim. Mas basicamente isso, né? Naquele momento, isso é o que se torna luterano, não muito mais do que. Próxima pergunta, vamos lá.
Como foram os primeiros contatos entre o luteranismo e os estados dos países no qual ele adentrou? Bom, esses casos que a gente mencionava, né, que são os mais... Bom, na verdade, primeiro, né, a gente tem que dizer que na teoria o luteranismo ia pensar numa distinção muito clara entre Estado e Igreja, e a Igreja ficaria meio que como uma consciência ali do Estado, né, e até dialogando com o Estado, mas com uma independência. Na prática, isso não vai ser sempre assim, né? Na prática, às vezes precisaram haver algumas acomodações para a coisa poder continuar existindo. Isso fica muito claro na Paz de Augsburgo, né, de 1555, se não me engano, quando se define, né, que a religião do governante vai ser a religião da região, né? E aí, se o governante é católico, isso no que hoje a gente entende como Alemanha, a religião do pessoal vai ser católica, e se você não quiser ser católico, você tem que migrar. E o mesmo para o lado luterano, né? Se o governante é luterano, então todo mundo aqui é luterano, então vai embora. Isso, obviamente, não concorda com o que os luteranos pensavam exatamente, mas na prática foi o que aconteceu. E mesmo antes, né, isso acontece, no caso da Dinamarca vai acontecer, e o luteranismo, na verdade, ele é incentivado, ele é instituído nesses casos pelos governantes, né? Então o Estado acaba tomando conta do desenvolvimento da coisa e impondo, em muitos casos, de forma muito unilateral, assim, agora nós somos isso e pronto. Me parece que no caso da Dinamarca que é mais forte isso, Dinamarca e Noruega. O primeiro rei a ter contato com o luteranismo e a aderir ao luteranismo como até uma forma de se distanciar do domínio de Roma, ele deixa isso um pouco em aberto, né? Ele abre a possibilidade, mas o segundo rei, o Christian III, ele já define, aqui é luterano, né? Aqui é luterano e pronto. E na Suécia vai acontecer a mesma coisa, como eu disse, né? Primeiro não especificamente com a confissão luterana, mas depois sim, é bem positivo. E nesses lugares o Estado vai tomar um certo controle até para definir quem vai ocupar cada cargo dentro da igreja. Então não existe essa independência que se sonhava. De certa forma, pode-se dizer, pelo menos nesse início, né, que são igrejas meio que do Estado, né, são igrejas nacionais, e isso vai durar muito tempo. Só no século XIX é que nesses países todos vai começar um movimento de uma separação mais clara entre igreja e Estado, uma diminuição da influência da igreja, do Estado na igreja e de certa forma vice-versa também. Mas é um processo muito interessante que tem esses resquícios desse movimento que acontece lá no século XVI, né, do que se desenvolve no século XVI, que estão presentes, pode-se dizer, até hoje, né, em alguns desses países. No século XX é que a coisa foi ainda se desenvolvendo mais. Eu disse século XIX porque no século XIX se quebra a ideia do monopólio, né? Agora há a possibilidade das pessoas decidirem, de ter outras igrejas livres se desenvolvendo e tudo mais. Mas no século XX que os acordos e o financiamento por parte do Estado vai começar a ser mais questionado e a mudar, né? Tanto é que tem um documento da Igreja da Suécia, que eu me lembro, do ano 2000, né, definindo ainda alterações da relação igreja-Estado, definindo que o Estado não vai decidir quem é bispo, né, não vai decidir quem ocupa os cargos de bispos. E mesmo assim, no ano 2000 ainda deixa espaço
porque a igreja cuida dos cemitérios, né? A igreja cuida dos cemitérios e dos serviços funerais, dos serviços funerários. E aí ainda isso permanece ainda. A igreja, mesmo não sendo mais dependente ou ligada diretamente ao Estado, ela ainda tem essa atribuição de fornecer serviços funerários. É até muito engraçado, porque a igreja tem que oferecer serviços funerários desprovidos de símbolos religiosos, né? Porque ela faz isso para todo mundo, independente da pessoa ser da igreja ou não. Mas acho que então é isso, sim, né? A relação com o Estado foi, entre aspas, melhor do que poderia ser nesses estados em que o luteranismo foi muito forte. Melhor entre aspas, porque não é o que a teologia em si esperava que acontecesse, né? E acaba que há umas acomodações assim meio incômodas em todos esses lugares. Passando então para a próxima pergunta, como foi a estadia da Igreja Luterana nas regiões onde ela se estabeleceu? Como ela tinha o apoio, ela, estou dizendo ela, mas ela é uma coisa que também estava se formando, né? Cada estado vai ter, cada nação vai ter se desenvolvendo uma igreja que se organiza com certa relação com o que se desenvolvia em Wittenberg, mas de modo independente. Mesmo, até pensando, mesmo nos territórios germânicos, não há uma busca por uniformidade nem uma unidade institucional. Mesmo durante o tempo inicial da reforma, pensando na década de 520 e 30, Lutero mesmo escreve já dizendo, né, quando fazem muitas perguntas, e mesmo da área de liturgia, quando ele escreve, ele faz questão de dizer, olha, assim é como nós fazemos aqui em Wittenberg, mas vocês decidam aí, né? Vejam se isso é próprio para vocês também, mas simplesmente tenham bom senso, né? Mas não precisam seguir exatamente. Aqui, assim nos organizamos aqui. Então, vai ter um desenvolvimento em cada lugar da igreja, com o apoio de governantes. É claro que oficialmente a igreja não vai ter dificuldades como com perseguições, por exemplo, nesses lugares, mas vai ter a dificuldade de sempre de que a população assimile aquilo se é uma coisa que não vem de baixo para cima, né? Então, há uma manutenção de costumes e de crenças romanas na população. Isso há registros, né? Na Finlândia, é muito claro, na Noruega também, territórios mais afastados de localidades isoladas, né? Num clima inóspito. Então, tem essa dificuldade, né? Mas aí, com o tempo, obviamente, a coisa vai se desenvolvendo. Dizem que algumas crenças muito arraigadas, tanto mágicas quanto católicas, perduram na Finlândia, por exemplo, até o século XVII. E aí que o caráter mais luterano da fé popular vai se formando mesmo. Então eu diria que a estadia luterana nesses lugares foi institucionalmente tranquila, mas do ponto de vista da experiência da fé, da vivência da fé, ela foi uma experiência repleta de desafios também, né? Desafios pastorais. Passando para a próxima pergunta, como foi o desenvolvimento eclesiológico do luteranismo? Onde houve episcopado histórico e onde e quando outros modelos de governo da igreja vieram à tona? Bom, primeiro pensando, do luteranismo, quando surge, os bispos da região, das regiões germânicas ali, eles não vão aderir à reforma, né? Então, Lutero, Melanchthon, eles vão se locomover sem o episcopado histórico e vão criar um argumento sobre isso, né? De qualquer forma, então, o luteranismo ali em Wittenberg, por exemplo, não tem um bispo, não tem um episcopado histórico e não tem uma pretensão de tê-lo, né? O que existe é uma consideração de que poderia ser possível
para a manutenção da unidade que os que aderiram ao movimento fossem ordenados por bispos católicos. Essa ideia é aventada, na verdade, em dois momentos. Ela é mencionada em dois momentos. Uma por Lutero nos artigos de Smalcald, mas bem antes disso, por Melanchthon na Apologia da Confissão de Augsburgo. Melanchthon tem uma condição mais, digamos assim, mais leve para isso acontecer, que ele diz assim: tão somente se os bispos de vocês, né, não fossem violentos contra aqueles que pregam o evangelho puro, né, tão somente eles não agissem com crueldade, com agressividade contra nós, nós aceitaríamos pelo bem da unidade que os nossos fossem ordenados por eles. Isso em 1530, né? Em 1537, Lutero escreve os artigos de Smalcald. Lutero tem uma exigência um pouco maior. Lutero diz assim: tudo bem, nós aceitaríamos desde que os bispos abandonassem suas práticas tal e se tornassem verdadeiros pastores que pregassem o evangelho verdadeiro. Lutero quer não só uma tolerância, mas uma concordância maior, né? Mas, de qualquer forma, isso, tanto Melanchthon quanto Lutero, veem essa possibilidade como algo para manutenção da unidade externa e não como uma necessidade teológica. O que acontece é que quando o luteranismo se expande, ele encontra regiões em que bispos vão aderir à reforma, né? Nem sempre de forma tão entusiasmada ou voluntária. E aí o caso mais comum e mais atestado de que isso tenha acontecido desde o século XVI e com mais certeza, né? E aí é o que eu menciono então para evitar polêmicas, é o caso da Suécia, né? Mas também é bom lembrar que na Suécia também houve, como eu disse, o envolvimento do Estado, e o Estado disse claramente, determinou, né? Ou os bispos se convertiam, entre aspas, ao luteranismo, ou eles seriam também expulsos de lá, né? E perderiam, obviamente, o cargo que lhes dava subsistência e todas as raízes que eles tinham na região. E aí, então, a Suécia ela mantém o episcopado histórico como algo de sua característica, né? E como algo importante para a sua estrutura. O que eu acho importante dizer é que a estrutura eclesiástica não é algo que os luteranos entendem que esteja definido nas escrituras, né? Então seria algo quase como eu posso dizer um adiáforo nesse sentido, é algo que precisa existir, obviamente, precisa existir uma estrutura, mas ela não é definida pelas escrituras, então ela é algo que está no âmbito do diálogo, no âmbito da característica de cada região. Mais ou menos o que, né, falando com anglicanos, mais ou menos o que o Richard Hooker vai dizer sobre a necessidade de, além das escrituras, se usar nesse sentido a razão para entender e propor uma organização e que ela seja útil à igreja, né? Então, ou seja, não há necessariamente uma implicância de um luteranismo que é mais sinodal, né, que é o que vai ser mais comum fora do âmbito do episcopado histórico, que é quase um congregacional, né? Cada congregação tem a sua autonomia, mas se reúne em sínodos para um trabalho conjunto, para sustentar formação de ministros e organizar os seus trabalhos. Então não vai ter uma implicância deste grupo, esse seria pelo menos a ideia, né? Deste grupo para com os episcopais, e não vai ter também uma implicância do luteranismo em ambiente episcopal contra os que não têm um episcopado histórico ou mesmo uma organização episcopal. Ou seja, nesse sentido, o luteranismo seria, em princípio, muito tranquilo, na verdade, e muito aberto.
Existem teólogos luteranos que advogam pelo episcopado histórico e pela sua necessidade? Olha, eu não vou lembrar de nome algum agora, até porque os teólogos dos países nórdicos, eles não são tão lidos assim hoje em dia, né? Então são pouquíssimos que se fazem mais conhecidos. Eu sei que há casos específicos, né, de uma defesa dessa, e até às vezes, alguma investida, assim, de propor algo, né, de propor que isso se amplie, de boa vontade até, mas nada teologicamente que me pareça muito sustentável, assim, nenhum nome assim, específico também que vá se destacar nesse. Mas, e aí que está, né? Que é outro ponto também. Como o luteranismo nessas regiões, ele passou por um processo muito traumático e muito forte, de uma influência de um racionalismo no século XIX, a preocupação com as questões eclesiásticas, nesse ponto de propor algo como muito necessário, também diminui, né? Porque o pessoal vai chegar a um ponto de que a igreja tem mais uma importância social do que uma importância teológica, do que uma importância para a espiritualidade. Então, acaba que, em grande parte, né, e na cabeça de muitos dos teólogos, isso, a conversa perde a necessidade. Claro que na Finlândia, por exemplo, como teve uma aproximação não muito tranquila necessariamente, né, do ponto de vista político, com a Igreja Ortodoxa russa, essas conversas vão se desenvolveram, né? Tanto essa quanto outras conversas sobre a teoses, né? Isso vai acontecer e também sobre o regime. Mas eu diria que são vozes um pouco isoladas. Próxima pergunta é: como a Igreja Luterana lidou com o liberalismo? E principalmente como ela lidou com a questão da ordenação feminina? Vou pensar o liberalismo de forma mais ampla, abarcando o racionalismo em si, né, os primórdios. A Igreja Luterana, na verdade, ela é muito diversa nesse sentido, né? A resposta mais engraçada seria dizer que ela fugiu, mas isso seria um particularismo muito grande, assim. É porque a igreja que vai surgir nos Estados Unidos, que vai se chamar LCMS depois, né? Ela só vai para os Estados Unidos porque ela foge do racionalismo. E porque é isso que eles fazem na região da Saxônia, né? Às vezes se diz que isso acontece por causa da União Prussiana, mas é mais do que isso. Simplesmente é uma questão teológica mesmo. Que já no século XIX o racionalismo vinha tomando conta de igrejas e mudando o conteúdo das homilias e tudo mais. Então, e aí para marcar uma posição, né? Uma posição então é desse pessoal que resolve migrar dali, porque a situação só piora, então eles vão para os Estados Unidos. Essa seria uma forma de lidar com a coisa, que é tentar se afastar é, e retornar a uma confessionalidade mais enraizada nas confissões em si, né? No livro de Concórdia, em si, que é de 1580, né? E aí surgem os sínodos mais conservadores e mais afastados do desenvolvimento do liberalismo, pelo menos até certo ponto, né? Pelo menos durante um certo tempo. Depois, a gente tem que dizer também que há uma grande parte da igreja luterana que vai aderir, obviamente, né? Isso é óbvio, porque o liberalismo teológico surge muito forte na Alemanha, né? Não só entre luteranos, entre reformados também, mas vai ser forte, né, entre teólogos luteranos e certamente na igreja também.
Então, eu vou dizer que não tem uma postura específica, né? Se eu considero luterano no sentido muito lato de autoidentificação, né? Todos que se reconhecem como luteranos, eu vou dizer que há um abraçar o liberalismo teológico e há também um rejeitá-lo completamente. E aí as várias formas de se ler as escrituras, né, que vão diferenciar essas duas posturas. Enquanto, obviamente, os conservadores vão manter uma leitura, ou tentar pelo menos manter uma leitura pelo método gramático histórico, histórico-gramatical, no âmbito mais liberal, e aí eu vou até não usar o termo só liberal, né, mas uma das teologias mais progressistas, para abarcar o tempo também após o período mais liberal, vão surgir vários métodos de leitura das escrituras, vão ser adotados, né, e isso distancia, né, distancia os dois grupos, e aí também as conclusões vão sendo diferentes. Você emenda na pergunta, né, a reação à ordenação feminina, né? Esses dois lados, eles vão ter posturas muito diversas, então. Enquanto que na Europa, entre igrejas luteranas, a ordenação feminina se torna uma realidade ainda na primeira metade do século XX. A primeira pastora ordenada, me parece que é de 1929, já é bem antigo isso já, né? 1929. Sendo que a proposta para isso acontecer já surge em 1922, ou seja, no começo do século XX já estão se desenvolvendo e se movendo para esse caminho. Isso na Europa. Nos Estados Unidos me parece que é só a partir dos movimentos da década de 1960 que aí surge com mais força um movimento feminista, e aí 1970 por ali é que vão acontecer as primeiras ordenações em igrejas luteranas dos Estados Unidos, né? Ensinos luteranos que vão se tornar mais tarde, né? Que vão se unir um pouco mais tarde para formar a ELCA, né? Evangelical Lutheran Church of America. E durante todo esse tempo, a LCMS e as igrejas ligadas a ela estão tranquilas e não se movem nesse sentido. No Brasil, eu me lembro bem, porque é bem no ano que eu nasci, em 1982, a primeira ordenação de uma mulher ao Ministério Pastoral na ISLB. E aí o que eu vou dizer, né? O que acontece? Nessas denominações, nesses sínodos que aderem à ordenação feminina, obviamente a coisa não foi sempre tranquila, né? E há algumas comunidades que resistem. Eu sei de notícias de comunidade da ISLB até hoje que tem uma certa resistência e não gosto da ideia de que eventualmente enviem para lá uma pastora. Isso aconteceu também nos Estados Unidos, obviamente. E do lado, por outro lado, né, do lado dos conservadores, do lado que rejeitou o Ministério Feminino, ou que na verdade não quis discuti-lo, porque já entendia que de saída não era algo que seria aprovado, tem também as vozes que gostariam, né, que acham que não, que daria para a gente dar esse passo. Tanto na LCMS, e vozes, mas eu estou dizendo, né, vozes isoladas. Não é um grupo considerável, nem organizado. Mas tanto na LCMS quanto na IELB hoje há notícias de pessoas que gostariam de ver uma mudança nesse sentido. Mas por causa do modo de ler a Bíblia muito diferente, essa conversa não afetou tão diretamente as igrejas luteranas mais conservadoras, a LCMS e as que são em comunhão com ela, né? Pelo tamanho da LCMS, não dá para não considerar que ela tem uma influência muito grande nesse sentido. Acho que é isso que eu ia dizer. Tinha mais alguma coisa?
Mas, não, só um comentário, né? Pensando ainda no liberalismo e tudo mais. Tem um episódio da década de 70, de 1970, dentro da LCMS, que professores do seminário vão para a Europa estudar, muitos deles, e voltam com umas ideias um pouco que seriam consideradas liberais, né? Que são ideias de um modo de ler a Bíblia mais progressista. E eles continuam dando aula no seminário da LCMS, uma igreja conservadora, mas com métodos não comuns entre os conservadores. Isso gera um incômodo entre alunos e congregações que têm notícia disso, né, que enviam seus alunos e tudo mais. E não é um grupo muito pequeno de professores, então há até um movimento da igreja oficial, de uma reunião toda, de um concílio para decidir o que fazer, e decidem que os professores, para serem professores, precisam responder a uma série de perguntas que assegurem que eles têm uma abordagem conservadora. Então, esses professores mais progressistas, eles saem do seminário e criam um seminário alternativo, né? O Seminex, que eles vão dizer que é um seminário em exílio, porque eles não concordam com a expulsão. Mas é só para comentar, né, que a coisa não é sempre tranquila, mesmo quando parece que é. Mesmo numa igreja que se formou para se afastar do racionalismo, né, mesmo assim, em algum momento há uma tensão ali e a coisa precisa ser conversada e nem sempre resolvida de forma muito pacífica, como foi esse caso. O que é e qual foi a influência do pietismo nas igrejas luteranas? Então, o pietismo ele surge inicialmente com essa figura do Philip Spener, que é um luterano, na verdade, e ele surge como reação a um problema realmente existente, né? Não é assim, estava tudo bem na igreja luterana e vem o Spener e inventa um problema para bagunçar a coisa. Não é isso. A ortodoxia luterana tinha criado um jeito de ser igreja que tinha se fechado no intelectualismo, de certa forma, e numa repetição, né? Num culto meio mecânico, sem uma preocupação com a vida das pessoas, na verdade, na vida diária e no que a gente vai chamar de espiritualidade. Então, há um movimento que se inicia com o Philip Spener de tentar fazer as pessoas entenderem que aquela repetição simplesmente mecânica não era a vida cristã que elas deveriam viver. E aí ele começa todo um movimento de tentar juntar as pessoas. É. Então o Philip Spener intervém, né? Ele cria essa ideia de criar grupos pequenos, pequenas igrejinhas, né? A partir das pessoas da igreja que se reúnem em casas e que fazem um culto e uma, uma formação cristã mais voltada para a vivência espiritual e tudo mais. É claro que isso vai desencadear, como sempre acontece, algum exagero, tanto no movimento do próprio Spener quanto em outros subsequentes, e a coisa não vai ser tão bonita assim de se ver, né? Se a ortodoxia tinha se focado numa doutrina simplesmente meio fechada e esquecido a vida, o pietismo vai abrir mão de algumas questões doutrinárias fundamentais para favorecer uma experiência cristã mais intensa e tudo mais. Então ele valoriza às vezes demais a experiência e deixa de cuidar de algumas questões doutrinárias. E ele vai ter muita influência, tanto na Alemanha, inicialmente, nos territórios da atual Alemanha, quanto na Dinamarca, isso é muito forte, né? Tentando fazer uma fé cristã mais viva. Eles têm uma influência muito grande, isso é inegável e positiva, no trabalho missionário. Né? Se você pega a história
luterana e vai falar de missões, se a gente não fala do pietismo, dos pietistas, né, dos luteranos pietistas nesse sentido, a gente fica com não muito assunto. Mas os pietistas eles tiveram um ímpeto missionário muito forte para regiões que eram desconsideradas, né? Então são pietistas que vão chegar à Groenlândia, são pietistas que vão pelo mundo, porque eles estão dispostos, né? Porque eles valorizaram uma vivência da fé mais intensa, de certa forma, e um compromisso, né? A palavra compromisso é muito forte no pietismo. Então ele deixa marcas, sim, na igreja, mesmo em igrejas que não se consideram pietistas, elas têm marcas de influência pietista. Muitas influências até positivas, eu vou dizer. A minha igreja, a igreja a IELB, ela tem influência pietista na forma de incentivar as pessoas à leitura da Bíblia em suas casas, essa preocupação de fazer o culto doméstico, de esse momento devocional todos os dias, né? Isso entra no luteranismo, volta pelo menos para o luteranismo por meio do pietismo, né? Eu digo volta porque tem isso também. Alguns aspectos que o pietismo queria trazer são aspectos que estavam presentes na forma de entender, de ser igreja já de Lutero, né? Só que isso, em alguns momentos, fica esquecido e na ortodoxia, no período da ortodoxia, certamente isso aconteceu. Nós temos no Brasil um grupo, né, a MEUC, Missão Evangélica União Cristã, que está ligada à ISLB hoje e que se define, né, a MEUC, como um grupo que tem uma herança pietista. Né? Eles são luteranos e que se entendem como herdeiros do movimento pietista. Mas é isso, eu acho que o pietismo ele tem uma influência assim, muito grande nas igrejas luteranas para retomarem práticas devocionais, certas práticas devocionais, e tem uma influência até, mas aí extrapola o meu âmbito de conversa, mas tem uma influência até para fora do âmbito luterano também. Mas, em linhas gerais, é isso. Qual o estado atual do luteranismo confessional e quais são suas perspectivas para o futuro, como seu crescimento, principalmente aqui no Brasil, e as suas relações ecumênicas? Eu vou dizer assim, primeiro eu vou tentar restringir o que se entende por luteranismo confessional, né? Porque, na verdade, a gente usa o termo confessional muitas vezes para falar da igreja mais conservadora e mais apegada de forma mais ampla às confissões e mais estrita, né, de uma leitura mais estrita das confissões. Mas eu não posso negar que outras igrejas luteranas também, negar que sejam confessionais na medida em que elas se atêm a algumas confissões de fé. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, entre nós da IELB, né, a gente costuma dizer nós somos os luteranos confessionais. Mas, de certa forma, o pessoal da ISLB também é confessional, porque eles aderem à Confissão de Augsburgo, né? Uma confissão de fé. Mas, assim, vamos seguir esse uso do termo confessional que associa a uma igreja mais conservadora, mais próxima das confissões de modo amplo, todo o livro de concórdia, no caso do luteranismo. Quais são as perspectivas? Para ser muito sincero, né, eu acho. Então, deixa eu tentar ser sincero, mas não ser muito pessimista. A EUCMS, para começar fora, no âmbito mais amplo, né, ela diminui de tamanho. Né? Existe toda uma discussão disso acontecendo, mas a EUCMS diminui de tamanho. Não em nível tão rápido quanto igrejas mais progressistas, mas também há uma diminuição. No Brasil, a IELB também já foi maior. Já foi maior. Há um movimento que existe
de perda de fiéis do luteranismo, desse luteranismo confessional, para igrejas mais, vou dizer, modernas, vou dizer, igrejas batistas, para, em alguns casos, adventistas, e igrejas de cunho mais carismático. Né? Isso existe. O que tem deixado o pessoal otimista é o desenvolvimento desse luteranismo na África. Acho que isso é o que deixa o pessoal mais otimista hoje, porque numericamente falando, dá um certo ânimo, né, quando se vê. Eu, pessoalmente, eu não sei se esse entusiasmo é tão sensato assim, sabe? Mas aí é questão de casos, né, que a gente acaba conhecendo assim. Então eu não sei se esse trabalho, eu espero que sim, né? Espero que sim, mas eu não sei exatamente no que vai dar isso daqui a 20 anos, assim. Porque eu já vi acontecendo atualmente, né, de um trabalho luterano que todo mundo se entusiasma com certo pastor africano mesmo, formado e tal. E como que a coisa muda muito rápido, né? Da mesma forma que as pessoas aderiram a um luteranismo confessional, muito rápido também aderiram a uma igreja pentecostal, sabe? Ou seja, eu não sei até que ponto, acho que isso requeriria mais estudo também, né? Um estudo até de pessoas que estivessem por lá e conhecessem a realidade. Até que ponto essa adesão ela é consistente, ela é sustentável, né? Ela é por um entendimento mesmo e uma valorização do, do que está sendo aprendido, ou até que ponto é algo mais pela atenção que essas igrejas estão dando, e isso gera um certo envolvimento e tudo, que pode ser revertido, né? Porque alguém depois chega com uma atenção igual ou com mais recursos, então eu não sei, né? Então, nem devia dizer isso, né? Acho que isso é pessimista demais. Mas eu acho que todo entusiasmo, quando a gente fica muito entusiasmado, a gente tem que parar um pouquinho para pensar, até para criar estratégias de que a coisa seja feita de uma forma muito sadia, né? Eu tenho aprendido, sim, que, até olhando para o Brasil também, né? O entusiasmo numérico, ele é sedutor, mas ele não é muito saudável. Então eu acho que o futuro do luteranismo confessional, desse luteranismo confessional no Brasil, ele não é de se expandir numericamente assim muito, mas o que eu entendo que é a sua tarefa, né? E eu me incluo nessa tarefa, né? A sua tarefa do luteranismo, eu como luterano me incluo nela. É de estar disponível, né? E de tentar criar comunidades saudáveis, sadias, para estar disponível principalmente para pessoas que têm experiências muito negativas com o cristianismo, que é um cristianismo muito deturpado, né? E que é o que, infelizmente, alcança uma grande maioria dos brasileiros, né? Seja entre católicos, seja entre protestantes evangélicos. Então, a minha esperança é essa, né? Eu vou dizer, eu olhando para o futuro, eu sei que vai ter gente na minha própria igreja que vai pensar assim, não, nosso futuro criar uma igreja em cada cidade grande, média desse país e encher a igreja, mas eu não sei, né? Eu sou um pouco mais, talvez realista, talvez pessimista, não sei, mas a minha ideia estejamos presentes, estejamos sadios, cuidando dos nossos e dispostos a ajudar os outros que vão chegar feridos, né? Estão chegando, chegam, não é uma multidão, mas chegam. E creio que muitos estão por aí feridos, às vezes sem saber que há lugares em que eles vão encontrar um ensino sadio, uma espiritualidade equilibrada e bom senso também, né? E uma igreja, né? Eu falo da minha, eu sei que há outras também, sei que há um movimento anglicano nesse sentido. Uma igreja que não quer explorar a fé das pessoas nem manipulá-las por meio das emoções simplesmente, mas que quer caminhar com as pessoas
e ajudá-las a viver a fé cristã e receber o perdão de Deus. Essa é a minha perspectiva, né? A minha perspectiva, hoje, eu vou te dizer, não é numérica. Ela é de Muito estar bom. aqui e resistir para curar pessoas. Finalizando então, acabaram-se as nossas perguntas. Se o reverendo quiser dar alguma consideração final. Não, eu agradeço, né, o convite, mas fiquei muito satisfeito, né? É muito bom poder conversar com vocês. E eu peço a Deus que Muito abençoe o obrigado. trabalho de vocês, que abençoe a igreja de vocês. Eu acho que isso é importante, né? É importante que a gente entenda hoje também, né, que com todas as dificuldades, é bom a gente estar em igreja, né, em organização, porque a gente precisa disso para alimentar a fé e para seguir caminhando. Isso é bom. Eu fico satisfeito de conhecê-los também por isso. Mas então isso é tudo, pessoal. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. E é claro, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no nosso canal e aguardar por próximos conteúdos futuros. Que Deus abençoe a todos e esperamos que esse mais esse episódio tenha sido instrutivo para todos. Deus abençoe, até mais.